Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Cola com a gente que aqui é babado, confusão, spoilers, chamadas, tudo em um único só lugar. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me diz uma coisa. Entre o Jerônimo e o Augusto, na sua opinião, quem é o mais bonito? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei e vem saber a partir de agora tudo o que vai acontecer. A Renata está conversando com o Augusto, é o primeiro encontro dos dois. O Augusto é aquele galanteador nato. Ele conseguiu encontrar o número de telefone de Roberta pelo celular da Renata em um pequeno descuido que a irmã mais nova deu. E aí o Augusto foi lá, pegou o telefone da Roberta, marcou um encontro com ela e a partir de agora os dois vão começar com um romance daqueles. E claro, vão se juntar para poder ficar cada vez mais perto um do outro, para assim conseguir derrotar tanto a Renata quanto o Jerônimo. A Roberta diz que acha ele um homem muito galanteador, mas não sabe para que ele quer se aproximar dela. O Augusto é bem direto e pede para que agora mesmo a Roberta lhe conte sobre a gravidez dela. E, sinceramente, ele desconfiava muito de muitas coisas, mas depois do que ele ficou sabendo que o bebê era de Rafael, ele ficou muito curioso sobre ela e quer saber por que ela colocou a culpa dessa gravidez ser do Jerônimo. A Roberta pergunta para o Augusto quem foi que disse a ele que seu filho era do Rafael. O Augusto começa a sorrir e diz que não importa. Aí, nesse momento, a Roberta diz, não importa? Mas eu sei bem quem foi. Foi a Selena, não foi? Ela me traiu, ela mentiu, ela me enganou. Olha, quer saber? É melhor eu ir embora. Encerra, então, a Roberta. Roberta, então, diz para o Augusto, se ele quer que ela seja sincera, é melhor ele começar a ser sincera também com ele. A Alzira está num desespero só. Gente, o filho dela sumiu. Ela já olhou para toda a cidade, já percorreu a um, percorreu ao outro, colocou os capangas também do Augusto para ajudar os funcionários de Jerônimo e ninguém consegue encontrar onde foi que seu filho se meteu. Nisso, a Marina aparece agora como uma super-heroína e traz a criança consigo. A Alzira agradece a ela, diz que não conhece ela, mas com certeza Deus deve ter um galardão para ela no céu por ter encontrado seu filho. A Karina diz que foi ela quem encontrou, se referindo a Marina. E nesse momento a Alzira corre para encher seu filho de beijos, de abraço, até o seu esposo comenta com ela, que agradecendo e perguntando onde a criança estava. Foi aquela festa toda, porque a criança tinha desaparecido e eles pensaram que o pior pudesse ter acontecido, mas graças a Marina conseguiram resgatar a criança a tempo, com vida, antes que o pior pudesse ter acontecido. Nisso, o Jerônimo olha com um olhar meio esquisito para a Marina e Marina, encantada e apaixonada pelo Jerônimo, sem saber de toda a história dele envolvendo a Renata. Aí a Marina então fica olhando para ele toda encantada, apaixonada. Jerônimo retribui, viu? E a Matilde, que está lá, observa que há algo de errado ali, já fecha a cara e fica com ciúmes. Voltando então lá para o bar Bonita, a Roberta está conversando com o Augusto e diz que ela precisa se vingar da Selena, porque ela confiou nela e isso não se faz. Confiar em abrir a boca para você, por que ela contou isso para você? O Augusto diz que parece ser justo eles dois começarem um acordo e jogarem a limpos um para o outro, pois os dois têm os mesmos interesses. Aqui se inicia o agasalamento de cobras, pois a Roberta e o Augusto se tornarão amantes. Renata chega à mansão Monterrubio decidida a enfrentar a sua mãe de uma vez por todas. Há muitos mistérios, revelações envolventes aqui. Daí ela decidiu conversar com a Josefina e pôr um ponto final em alguns pontos que está sem nó. Nisso, a funcionária desce e a Renata pede para que ela vá falar para a Josefina que ela ou desça ou a Renata vai subir, pois ela de hoje não passa e ela precisa conversar com a mãe. A funcionária já atende Renata com um sorriso belo no rosto e diz que já já ela volta. Cortamos agora para onde está o Honório e a Adriana. A Adriana sofreu um acidente. Isso porque tanto ela quanto o Matias estavam em busca da Branca e estavam observando ela até que a Branca fugiu e acabou-se que a Adriana sendo atropelada. Agora a Adriana perdeu parte dos movimentos do pescoço para baixo e não está conseguindo se andar ainda e vai precisar de algumas fisioterapias. O Honório está conversando com a filha e a Adriana diz que está perfeitamente bem, que se ela necessitar de alguma coisa, ela conversará com a enfermeira e pede para que Honório vá para casa descansar um pouco.
Desde que a Adriana sofreu o acidente, o Honório não saiu de perto dela nem por um minuto. Os poucos tempos que ele saiu foi para o trabalho, voltou para o hospital e nisso seguiu. E a Adriana, lógico, fica preocupada com o estado de seu pai nesse vai e vem, sem descansar, sem se alimentar direito. Como boa filha, ela se preocupa com seu pai. O Honório diz que ele está bem e pediu para que a Constância voltasse para casa para que pudessem os dois poderem conversar um pouco melhor. A Adriana diz então, perguntando ao Honório se o clima que está tenso entre o Honório e a Constância se tem a ver com ela. Honório diz que há outros fatores que aconteceu enquanto a Adriana estava ausente, que logo em breve ele conseguirá conversar. Por enquanto, ele prefere manter sigilo sobre tudo que está acontecendo envolvendo a separação do Honório com a Constância. Depois de levar um fora da Josefina, a Renata sobe escada acima e vai conversar com a Josefina, queira ela ou não. A Malefina está em seu quarto tirando os brincos, quando de repente a Renata já chega delegando então para a Josefina que você vai me ouvir, queira ou que não queira, entendeu? Aí a Malefina fala, que parte do eu não quero te ver você não entendeu? Renata diz, nenhuma. Eu não entendi nada e eu não vou embora até que você tenha me ouvido e me respondido. Não tenho mais dúvidas sobre você falar com o Jerônimo e dizer a ele que eu era bonita. Por que você sempre quer ferrar com minha vida, mamãe? Por quê? Questiona Renata Malefina. Malefina diz, eu fiz isso para o seu próprio bem, Renata, mas Jerônimo é tão teimoso quanto você. E o remédio acabou sendo pior que a doença. Renata insiste. Você está tentando me dizer que disse a Jerônimo que eu era bonita para o meu próprio bem? Você não vai esperar que eu acredite nisso, não é? Malefina diz, não há dúvida de que as crianças mal sabem porque os pais acreditam do jeito que acreditam. Quando você se tornar mãe um dia, você vai entender porque eu te defendi daquele homem. Não mesmo. Se eu me tornar mãe, eu nunca vou entender o que você fez. Por dizer isso a Jerônimo, eu vivi os piores momentos da minha vida. Começa a chorar a Renata. Malefina diz, eu menti para Jerônimo? Sim, eu menti e menti mesmo, mas eu fiz isso com toda a intenção boa. Claro que é alevosiva e ventosa, né, gente? Mentirosa e tal. Mas, continuando aqui, você queria a verdade, Renata? Bem, está aí. Mas o motivo não era te destruir como você pensa, mas sim de te afastar de Jerônimo. Porque eu sabia que aquele homem nunca te faria feliz. E olha só como você está um trapo, você está toda ferrada, fala Malefina. Renata insiste. Tenho certeza de que teríamos sido felizes, mamãe, se não fosse por suas mentiras. Malefina diz. Se eu dissesse a Jerônimo que você tinha sido a garota do irmão dele, era porque eu pensava saber disso e teria afastado de você. Mas ele fez o oposto. Ele estava sedento por vingança e esse foi então o motor para a sua ruína. Renata questiona. Mas por que você não me contou sobre tudo o que estava acontecendo, sobre o que você sabia? Malefina continua então se defendendo. Você teria acreditado em mim, Renata? Pelo amor de Deus, você era cega, como Roberta diz. E sim, eu não sabia que entre sua irmã e o Jerônimo havia tido uma intimidade, eles teriam ido para a cama. Mas pelo menos havia uma possibilidade, não é? Renata diz. Sabe de uma coisa, mamãe? Eu não acredito em você, mãe. Bem, aí a Malefina fala. Bem, então analise. Sim, olhe então do ponto de vista de uma mãe. Renata está incrédula, balançando a cabeça negativamente para as falas de Malefina. Jerônimo invadiu minha casa e machucou minhas duas filhas, minhas duas princesas, meus tesouros, sabendo que uma das duas tinha um relacionamento com seu irmão. Pelo amor de Deus, como eu poderia confiar nele? Mas se você não me escutasse, pelo menos eu tinha que tentar, né? Pelo menos tentar com ele. Nós, mães, temos um olfato especial, fala Malefina. Você pode pensar que eu me comporto assim com você, mas o mesmo aconteceu com a Roberta. Eu me opus ao relacionamento dela com o Rafael e eu não estava errada sobre isso. Renata então defende o Rafa. Mamãe, ele era um homem bom. Malefina diz. A morte de um jovem é muito benevolente, mas, ei, se Rafa era tão bom, por que ele foi morto então? Certamente ele tinha alguns inimigos. Não porque ele era um santo.
Renata defende. Mesmo assim, você não tinha o direito de me afastar de Jerônimo. Você deveria ter me dito. E se eu não acreditasse em você, não teria sido meu erro, não seu. Malefina começa então a bancar a vítima. Que triste que você tenha que me contar tudo isso, Renata. Que triste que você não veja tudo que eu faço é por amor a você. Esse amor incondicional e eu sacrifiquei. Que sou uma mãe que sente por suas filhas. Mas aí a Renata fala. Por favor, me entenda, mãe. Não sua obsessão por controlar tudo. Você acaba mentindo como o meu pai. Diga-me, o que nos engana com um tumor fatal fez por você? Mais cedo ou mais tarde, ele iria descobrir isso. Você mentiu para o papai e ele acabou descobrindo isso porque a Josefina mentiu que estava com um tumor cerebral. O Gonçalo acabou que, sem querer querendo, descobrindo tudo e foi embora de casa. Malefina continua. Eu não menti só por mentir, mas por defender o que é meu. Eu não ia deixar o caminho livre para seu pai me deixar por aquela outra lá, se referindo a Regina. Porque é isso que ele quer, me deixar para ficar com aquela vadia, ficar com a Regina Soberon. Daí começa a envenenar a Renata. Renata diz, olha mãe, tem coisas que não pode ser evitada, que seja, mas tem coisas que você não tem como fazer uma justificativa. Malefina tenta se defender e defender tudo aquilo. Você vai defender o seu pai e aquela mulherzinha? Você não se importa com a dor que eles me causaram? No final das contas, eu não mereci essa traição. Renata diz, não se trata de tomar partido, mãe. Você tem que aceitar que existem amores que machucam, como você sente pelo meu pai. Mas tentar segurá-los por meio de mentiras e enganos, me perdoe, mas acho que é uma péssima ideia. Fala então a Renata. Aí a Malefina tenta entrar na cabeça da Renata e diz que tudo que ela fez por a Renata foi por amor e pede perdão para a filha por ter causado algum dano a ela e diz que essa não foi a intenção. Renata chega ao seu trabalho como de costume e é muito bem recepcionada. Só que a Renata não está com cabeça para nada, pois está se aproximando o dia do seu casamento. Ela está lá no café, lembrando dos bons momentos que ela teve ao lado do Jerônimo, do casamento, de todos os detalhes de como tudo aconteceu, pois ela acreditava que estava vivendo um grande sonho ao lado do homem que ela mais amou em toda a sua vida. Ela começa a recordar de cada detalhe que aconteceu no seu casamento, e quando ela volta para si, há um vazio enorme. A secretária de Renata chega com ela com dois cafés, né? E começa a olhar a surpresa que que o Jerônimo acabou de fazer para a Renata. Ela chega e pergunta para a Renata se ela chegou a ver o que tinha ali na parede. A Renata se levanta toda assustada e fica em choque quando ela vê a surpresa que o Jerônimo aprontou para ela. A foto enorme grudada na parede lá do trabalho dela. Ela coloca um sorriso, pois ela amou aquela surpresa, mas em um piscar de olhos ela fica toda séria, pois ela está decepcionada com o Jerônimo, apesar de amá-lo bastante. A sua secretária pergunta se ela gostou e ela pede para que ela chame o pessoal para que tire aquilo dali agora. De repente, o Jerônimo chega e fala, nossa, pensei que você teria amado a surpresa. E a Renata fala, não, eu odiei, mandei tirar isso agora mesmo. Você sabe como as coisas estão e eu não quero nada que venha de você. Aí o Jerônimo diz, eu não me importo com o que você pensa, desde que eu saiba o que você sente. E eu sei o que você sente. Eu te amo, Renata. E taca um beijão na amada. Ela, por um segundo, começa a rejeitá-lo e taca-lhe então a tapa para dar no rosto dele e ele começa a beijar. E o Jerônimo diz que a ama demais. A Renata pede para que o Jerônimo não a chame mais de amor, porque ele é uma pessoa que lhe destruiu, uma pessoa que lhe fez muito mal. O Jerônimo diz que sabe disso e para provar que está arrependido, ele está totalmente rendido aos encantos dela. Enquanto a Renata fica xingando o Jerônimo, ele fica chamando ela de meu amor, tacando beijo nela e ela fica irredutível. Ela realmente está muito irritada depois de descobrir tudo aquilo sobre o Jerônimo. Porém, Jerônimo está disposto a esquecer tudo o que aconteceu e a se vingar então da pessoa certa, fazendo com que agora a Renata lhe perdoe por tudo o que aconteceu. Eles começam então uma breve discussão e a Renata continua lá atacando beijo, aliás, o Jerônimo continua lá atacando beijo nele, enquanto a Renata taca-lhe pedra em palavras. Roberta faz amor pela primeira vez
com o Augusto. Ela chega lá no quarto dele e diz que veio cumprir com a primeira parte do trato dos dois. O Augusto, com um belo de um sorriso, diz que aceita totalmente esse acordo vindo da parte dela e os dois tacam-se na cama. E disposto a conquistar a Renata, o Jerônimo vai aprontar mais uma vez. Agora a Renata está conversando com a Adriana, contando o que acabou de acontecer. Ela está muito entusiasmada por tudo isso, né? Aí ela começa a contar e depois eles trocam o assunto para falar sobre o Chema, o César, que a Adriana está tentando se aproximar dele para que a Constância se distancie dele e assim eles possam ter alguma coisa e de repente o Honório e a Constância reatar, enfim. Aí o assunto não é esse, e sim a nova surpresa que Jerônimo vai aprontar porque ele não está desistindo de conquistar a Renata. De repente há batidas na porta, a Adriana não sabe quem é e pede para que a pessoa entre, porque a pessoa diz que é serviço de quarto. No hospital não há serviço de quarto. Quando os dois enfermeiros entram, elas já começam a olhar assustadas, porque há bandejas de frutas cítricas, tipo morango, uva, essas coisas todas lá, e também um vinho. Do nada, o Jerônimo entra todo sorridente e diz que foi a única maneira que ele conseguiu encontrar para poder passar mais tempo, tanto com a Adriana, que está em recuperação, quanto com o amor de sua vida. Aí ele olha para a Renata. Renata fica com a cara séria, furiosa, mas por dentro festejando. Aí o Jerônimo não sabe se ri, se chora, o que ele faz. Enquanto isso, vemos as duas cobras agasalando aqui. O Augusto e a Roberta, como eu disse, começaram agora a ficar cada vez mais próximos e agora se tornam amantes oficiais para poderem destruir de vez tanto a Renata quanto o Jerônimo. Renata começa a questionar o Jerônimo se ele não sabe que ali é um hospital e pede para que ele vá embora. O Jerônimo diz que ele não pode ir embora porque ele está ali para agradar os desejos do coração de sua amada e pergunta se ela quer um pouco de vinho. Renata pergunta novamente se ele não sabe que ali é um hospital e começa então a tentar comemorar com ela, e a Renata pede para que o Jerônimo perceba onde está e como a Adriana também está, porque o estado de saúde dela não é nada bom. Como o Jerônimo não quer ir embora, a Renata se tranca no banheiro. Aí o Jerônimo pergunta para a Adriana se ele está indo no caminho certo. A Adriana diz que sim e pede para que ele faça silêncio, porque senão a Renata vai ouvir. Nisso, vemos a Renata lá no banheiro trancada, sentindo muita raiva por ela gostar do Jerônimo, por ter todo aquele sentimento ainda por ele. Aí ela diz que ele é irresistível. Jerônimo está em casa lendo uma nota no jornal onde o empresário Gonçalo Monterrubio agradece a todos por todo o apoio e pelo Banco Humanitário que os ajudou financeiramente e diz que agora as empresas Monterrubios continuará funcionando graças a isso. Aí o Jerônimo começa a ler aquilo ali todo entusiasmado porque ele pediu sigilo ao banco para que pudesse ajudar secretamente. Nisso, vemos a Luciana lá do banco perguntando ao Jerônimo se ele viu as notícias de hoje. Jerônimo diz que sim. Aí ela diz para ele que agora as empresas Monterrubios seguiu financeiramente com todo o acordo e que agora eles conseguiram se erguer com esse empréstimo que fizeram graças a ele. E então ela agradece a união de Jerônimo por ter contribuído para que tudo isso hoje acontecesse. Renata chega ao estacionamento e há mais surpresa do Jerônimo. Em seu carro branco, que está lá na garagem do hospital onde a Adriana teve alta e a Renata está indo embora, o Jerônimo colocou lá que ela é a melhor mulher do mundo e que ele continua apaixonado por ela. Renata fica sem palavras, olha de um lado para o outro para ver se o Jerônimo está ali, coloca um leve sorriso em seu rosto e pega um balde d'água que está de um homem lá lavando os carros e aí taca então água para lavar tudo aquilo que está em seu carro e fica revoltada da vida e começa a limpar toda aquela surpresa que o Jerônimo fez. Jerônimo consegue mexer com Renata como ninguém nunca. Com todo o caos que está acontecendo lá na família Monterrubio, o Matias, o Gonçalo e o Honório estão lá na delegacia. Quando de repente o Jerônimo chega e pergunta pela Renata. Matias pede para que o Jerônimo saia dali imediatamente. Jerônimo diz que ele não quer causar nenhum tipo de alvoroço ali, ele apenas quer conversar com a Renata e achava que ela estava com eles. Aí o Matias diz que não está com eles não. O Gonçalo pede para que o Jerônimo se retire e se afaste da família Monterrubio, pois ele não quer nenhum tipo de escândalo.
Jerônimo diz que não é isso que ele quer causar, ele apenas queria conversar com a Renata algo particular. Gonçalo coloca um ponto final nessa situação e diz para o Jerônimo esquecer a Renata, parar de procurar, parar de atormentar, parar de estar mandando recado ou qualquer outra coisa, pois o que ele causou nas emoções de Renata, isso não se faz com ninguém. Conta que a mulher sofreu demais por tudo o que aconteceu e agora ela necessita de um tempo e que ela saiu da cidade por causa disso, porque ela precisa organizar todos os seus sentimentos que o próprio Jerônimo bagunçou. Jerônimo pede perdão ao Gonçalo e diz que essa não foi sua intenção e que ele está tentando consertar todas as coisas agora. Gonçalo diz que agora é tarde demais para tentar consertar algo que ele já quebrou. Nisso, o Matias e o Gonçalo pedem para que o Jerônimo saia e desapareça de uma vez da vida dos Monterrúbios. Nisso, vemos uma Renata séria chegando junto com a Augusto lá na fazenda onde ele mora. Lá, o Augusto diz que ela seja muito bem-vinda para passar o tempo que desejar ali. Renata respira fundo e começa a olhar cada canto daquela fazenda com péssimas memórias. A Renata está tentando agora se recompor depois de tudo que aconteceu e agora que ela sabe sobre tudo que aconteceu em questão ao Rafael. A Renata agora quer poder provar a inocência de sua irmã, a Roberta, diante de toda aquela situação, já que agora a vilã está presa. O Jerônimo está tentando de tudo para conquistar a Renata novamente, com flores, com presentes, com tudo, para mostrar-se arrependido depois de tudo que causou na vida de Renata. Vocês acham que o Jerônimo merecia uma segunda chance para a Renata depois de tudo que ele está tentando fazer para conquistar a esposa novamente? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. Desde já, muito obrigada por sua companhia aqui todos os dias. Antes de sair desse vídeo, clica no gostei, verifica se você já é inscrito do nosso canal e se inscreve se você for novo aqui. Seja bem-vindo. Desde já, muito obrigada por sua audiência.